Oi gente, um ótimo dia para todos nós. Vim aqui desejar uma semana cheia de bênçãos e com certeza a gente sabe que quem espera sempre alcança. Se não alcança, descansa. Mas mais que descansar é dar um passo de cada vez. A gente pensa muitas vezes que um passo de cada vez dá trabalho, mas se a gente não produz, a gente não tem ganho. Mas se a gente não tem uma iniciativa, não vai ter um retorno. Então eu queria desejar a cada um de vocês um determina e ação. Se a gente determinar, a gente vai acreditar. A gente vai ter fé para alcançar. Porém, não pode ficar só aqui. Tem que ter ação. Tem que ter a prontidão, o movimento, sabe? Dizem, e é bíblico, que um movimento altera todo um patamar e alcança alicerces que nós nem podemos imaginar. É interessante essa reflexão, como também algumas histórias da própria história, da Bíblia, né? A gente se lembra da iniciativa da fé de Davi. Davi era de forma a um pastor, ou seja, não tinha nenhuma prontidão, aptidão à guerra, à luta. Porém, com fé, ele obteve o quê? Obteve uma sorte de bênçãos, obteve toda uma técnica, obteve um universo de possibilidades que o deu a esperteza, ou seja, nunca é mencionado a sabedoria de Davi, é mencionado a experiência e o resultado dessa experiência, é mencionado a inteligência. Agora, a esperteza, toda essa possibilidade de aptidão, ela era comandada por um trunfo. O trunfo da fé, o trunfo da esperança, um trunfo de coragem. Agora, quando você tem essa crença, agora vamos para a área de psicologia. Quando você tem esse pensamento, quando todos os seus canais corporais te levam psicologicamente, biologicamente e potencialmente também a uma frequência a atingir a apuração dos sentidos, você tem um comportamento. E esse comportamento faz toda a diferença. Ele mina a incapacidade, ele altera, quem sabe, toda uma genética, porque nós somos seres genéticos, nós temos o DNA. O problema é, nós temos também o socio-adaptativo, o espaço, e isso mostra e molda toda uma frequência. Por mais que tenha a parte tóxica da coisa, nós temos a possibilidade de intoxicar, desintoxicar o que está intoxicado. Nós temos o privilégio de construir a nossa história. E muitas vezes a gente não enxerga isso. Muitas vezes a gente só olha para o lado, para o outro, e a gente nunca olha para frente. A gente fica com aquela coisa lá de trás e carrega. A gente carrega do lado pesos, mas a gente não esquece de estar leve. E a gente busca leveza em coisas artificiais, coisas que estão ali, ó,
no raso. Eu queria te convidar para essa semana a gente aprofundar, a gente concluir uma iniciativa. Como eu me falo sempre, se você não elabora a sua naturalidade, você nunca vai desvendar a sua potencialidade. Então é isso que eu queria provocar, manifestar para vocês. A gente sabe que o dia a dia, a sociedade, ela precisa de políticas públicas realmente eficientes. Mas infelizmente, por escolhas, não a temos. Se tem estrutura, mas não a temos. Então eu queria falar para você aí agora. Toda ação causa uma reação, seja ela o que for. Vem de um processo de escolha. Eu também queria completar para vocês o seguinte. Nós estamos num momento reflexivo, tudo mais. Eu queria falar que o mais importante não é... Muita gente vai chegar para... Quem sabe? Não é a nossa espécie. É todo um meio ambiente. A gente precisa unificar nossas ações para o meio. Porque enquanto eu estou aqui parado falando com você, tá havendo movimento. Movimento de município grande. Eu sou do interior, gosto de sossego do interior. Mas vou avisar, a gente tem que ser adaptável. E a gente tem que ser incluso a diferentes ambientes. Por quê? Psicanálise me fala que todo efeito, todo impacto, seja ele milimétrico ou devastador, ele é traumático. Mas a gente esquece que todo impacto causa um trauma e todo trauma causa desenvolvimento. Tem a parte boa, tem a parte ruim do desenvolvimento. A gente sempre tem essa linguagem, esse dicionário de levar a parte boa, mas a gente esquece o outro sentido da palavra. Nós mesmos, nós temos características boas e ruins, defeitos, qualidades. Agora, o que a gente alimenta mais é o instinto que sucede algo bom nisso tudo. É como se nós tivéssemos dois lobos dentro de nós. Esses lobos, eles terão a funcionalidade, seja o lobo mais raivoso e descontrolado, ou o lobo que ele é mais controlado, digamos assim, mais dócil. O lobo mais forte é o lobo que a gente alimenta mais. Agora, você nutre ou envenena? E aí nós vemos que a gente precisa focar em ter uma estrutura boa. Porque sem estrutura a gente não tem uma funcionalidade, a gente não tem algo efetivo, sabe? Em nós. Então, quando a gente fala de animar, vai, isso, aquilo, você tem que saber seu limite, você tem que saber o quanto você tem da sua gasolina para isso, quanto você tem de combustível para se doar na energia e qualquer coisa também parar e recarregar. O dia também é isso. É você ter suas pausas, é você ter uma boa noite de sono, é você ter um momento de silêncio, um momento seu. É você englobar, sabe? Organizar.
E para isso, muitas vezes, a gente esquece de ir no médico, a gente esquece de fazer terapia, que é uma coisa importante para todo mundo, a gente esquece de complementar um cuidado. E nós ficamos sem acesso a essas coisas. Veementemente, o destino de momento que vai levar a um impacto para a gente talvez recorrer a essas coisas. Mas tem um modo preventivo e a gente acaba esquecendo desse modo preventivo. A gente acaba esquecendo disso tudo. E quando vê, a gente está num englobado de estresse crônico. E qualquer um pode cair nisso, como as escolhas boas e ruins. Qualquer um pode cair nessa arapuca. Mas temos uma coisa chamada controle. Você tem o controle da sua televisão. Você pode colocar no canal que você quiser. É ou não é? Agora, vê comigo. Se a gente tem essa capacidade de controlar um objeto, por que a gente também não treina para se controlar, não aprende a se controlar, não se cutuca, digamos assim, para a gente haver um controle maior? E a gente acaba esquecendo disso. Então eu queria falar da reflexão. De você ter hobby e de, com certeza, você se adaptar a você mesmo. A gente tem que ter o respeito e essa liberdade. A gente fica muito preso a ideias, a gente fica muito preso ao impactos, cenários, ocorrências, dia a dia, mas a gente esquece de ser livre, sabe? Eu não estou algemado, eu não estou nada. Você também não está. Olha, eu estou solto, vou para onde eu quiser. Tenho leis que, ao mesmo tempo que me redigem a deveres, me redigem a direitos. Ou seja, eu também tenho essa tonalidade. Nós estamos num sistema que deveria até ser mais, né, propício à liberdade, mas nós temos nossa liberdade. Agora, se a gente tiver uma decisão de ter essa liberdade, você pode ter certeza absoluta de que liberdade e libertinagem não andam juntas. Agora, no sentido ético de você se desprender do que te amarra, de optar por ter o poder de escolha, ter o poder de, muitas vezes, ter uma mentalidade. E a gente esquece disso. A gente acha que isso é só conversinha de coach motivacional. Mas não, há toda uma psicologia positiva para isso também. E a gente acaba esquecendo. Sabe? Tem muita gente que é livre, mas é escravo. E eu queria te falar e te perguntar: o que está te escravizando e te punindo? O que te impede? Ou melhor, o que você tem que trabalhar em você? Desenvolvimento para todo mundo, não é só para a área rural, urbana, sabe? Antes de haver um governo e uma governabilidade, existe um autogoverno e uma autogovernabilidade. E a gente tem que aprender isso pra gente. Filosofia. Não estou falando do sei ou não sei, eis a questão. Estou falando de conhece a ti mesmo. Falando de ser o eterno aprendiz. Ninguém nunca vai saber tudo. Agora,
é encontrar um caminho, muitas vezes, de algo perto da verdade. E a verdade é bíblica, libertará. Temos muita coisa no sistema, ruim e boa. Mas pensa comigo, pensa só. Pensa. A gente tem que ter iniciativa para mudar. O principal sistema, primeiramente, tem que vir de nós. E qual vai ser o sistema da sua semana? Espero que seja bom. Sabe? Você não precisa aprender nada, nem seguir guru, embora as pessoas gostem de gurus, porque a gente tem acesso ao conhecimento. Agora, ouça essa minha orientação. Não perca tempo, porque tempo, além de ser dinheiro, tempo é a sua autocredibilidade. O tempo passa como a água do rio passa, como as oportunidades, as coisas passam, tudo passa. Mas até quando a gente vai ficar preso nessas coisas? Seja bom, cuide-se, faça as coisas necessárias, mas não se esqueça que embaixo disso tudo você pode ser você mesmo. Agora, você ser você não quer dizer que você não vai melhorar. Quer dizer que a gente pode alcançar um resultado de autoestima. Então é essa mensagem que eu queria deixar para cada um de vocês para essa semana. Sempre gravo vídeos do meu dia a dia, até se inscreva no meu canal. Se quiser curtir, compartilhar, fica à vontade. A internet é mundo de todos. A internet é para todos. A internet é liberdade, eu defendo isso. Agora, acredite um pouco em você e lembra que essa palavra que eu tô falando aqui para a semana, ela também está dentro de você. Porque se a gente tem individualidade, a gente também tem essa coletividade. Por isso eu te digo, faça você mesmo. A gente tem que pensar com a cabeça, com a mente. A gente não pode esquecer que apesar da ilusão, da emoção, a gente também tem que ouvir o nosso coração e fazer de coração. Então que você tenha paz, porque dela talvez venha todo um fim de guerra que vai te dar um descanso, que vai te abrir possibilidades. Uma nova mentalidade é algo difícil de alcançar. E ninguém conseguiu alcançar completamente. Mas se todo mundo começar, tudo pode mudar. Muito obrigado por tudo, toda essa atenção, que vai para 20 minutos já. Tenha uma ótima semana. Valeu, gente. Seja você, cuide-se e vamos que vamos, que hoje é segunda-feira, a gente tem que trabalhar, vamos ralar. Mais um dia chegou, mais uma semana tá aí, vamos trabalhar, que o brasileiro bom pagador de imposto faz isso, trabalha, produz e espera dias melhores para sempre, dias melhores para todos. Papai do céu abençoe a cada um e vamos que vamos. Valeu, gente, um grande abraço aí para você, toda a sua família e todo mundo desse mundo da internet.